Pronto, meus irmãos, mais uma vez, boa noite, Pai do Senhor a todos. Desculpa pela a demora aí, estava só ajustando os detalhes aqui, mas graças a Deus tudo em paz. Vamos dar início à nossa aula de hoje, que Deus nos conceda a graça aí, né, de aprender mais da palavra dele, conforme eu querer o propósito dele, tá bom? A equipe dos que vão apresentar, tá todo mundo por aí? Amém. Sim, Braga. Amém. Estamos aqui. Amém. E aí, Daclécio, Joabe e Leandro, correto? Correto. Pronto, meus irmãos. Estão tranquilos? Tranquilo, sim, mas ansioso não. Mas ansioso, sim. Ah, Deus, não, irmão, fica em paz, tá tudo tranquilo, viu? Eu acho que foi, acho não, foi o Idacles que me mandou, inclusive eu peço até desculpa ele, que eu só fui ver o áudio dele hoje. Ele mandou os slides para poder passar na aula hoje, é isso, Idacles? Isso mesmo, Braga. Eu pedi para esse favor aí. Pronto. Eu Aí a vou gente compartilhar então, dificuldade para estar mexendo aqui. É facilita para nós. certo? Eu vou compartilhar aqui agora, se vocês já quiserem começar a apresentação, tá bom? Vou só, Isso. Aí qual é o a primeiro? vai iniciar. Qual é o primeiro slide? É de Naum, livro de Naum. Pela ordem, né? Isso. Certo, vou compartilhar aqui só um instante, viu? Amém. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Os slides aí estão visíveis a todos, né? Me desculpe, eu não vou poder estar ligando a câmera por internet. A internet está um pouco estável aqui. Tá chovendo, né? Aqui quando chove, é bem provável que a energia caia. Graças a Deus pela chuva, é normal na Bahia. É. Ah, faz parte aí da equipe aí, né? Joab, Declésio e Léo Ramos. Duas figuras abençoadas aí. Amém? Pode passar, pastor, por favor, e professor. Certo, a gente vai estar falando sobre o livro de Naum, né? Naum é o próprio autor desse livro. A data é 630 a.C., né? Naum, ele faz parte aí dos profetas menores, como alguns amigos aí já falaram em aulas anteriores, que é simplesmente porque é menor porque os seus livros têm menos capítulos. Fica bem claro, né? Naum, o seu nome em hebraico quer dizer conforto ou consolador, né? E ele é um homem de Deus, né? Quase desconhecido, né? Pouco conhecido, incerto por algumas testemunhas da literatura que traz o seu nome. Ele profetizou, né? Aí na data entre o século 6 antes de Cristo, a sua profecia registrada no livro, né, anunciava a destruição da cidade de Nínive, a capital do Império Sírio, né, que era um império muito cruel, né, e trouxe muita destruição, né, ali para o povo de Deus. O nome dele, o nome de Naum, né, como eu já disse, significa consolador. A sua mensagem enfatizava a justiça e o poder de Deus sobre a nação, né? Trazendo esperança ao povo de Judá
que sofria com o domínio dos assírios. Naum, ele, né, a sua origem aí, está aí, aparece como Ecocitra, né? A origem dele. Provavelmente seja a geografia ali onde ele morava, né? Alguns acreditam que ele fazia parte ali de Judá, porque ele tinha um grande conhecimento, né, da região de Judá e de Jerusalém. E o período, passa por favor, o período aí da sua atuação, né, profetizou na primeira metade do século XVI, provavelmente entre os anos 663 e 504, após a conquista de Tebraz pelo rei da Síria. Né? Provavelmente, quando ele negociou, a Síria ainda não tinha sido destruída, né? Nínive ainda não teria sido destruída. Profecia contra Nínive. Pode passar, pastor. Ele profetizou contra Nínive, né? A mensagem principal de Naum era uma pronúncia contra Nínive, capital da Síria, a grande potência da época. Aí ele profetizou a justiça divina, né? A profecia enfatizava a soberania e a crueldade da Síria contra os quais que Deus agiria em seu julgamento. A sua profecia também falava sobre a esperança para Judá, para o povo de Judá, que era oprimido pelos assírios, né? A mensagem de Naum era de consolo, pois anunciava que os assírios, apesar de seu poder, seriam castigados por seus atos. Pode passar, professor, por favor? E há uma diferença entre Naum e Jonas, né? Algumas pessoas, se não prestar muito atenção, né, pode até se confundir com ambos, né? Porque é importante notar que o livro de Naum não deve ser confundido com a história do profeta Jonas, embora ambos tratem da destruição de Nínive, enquanto Jonas pregou para arrependimento dos nevitas anos antes. A profecia de Naum é um julgamento final contra a cidade que não se arrependeu do caminho do Senhor. Podemos notar essa diferença entre esses dois profetas, né? Que profetizou, né, contra essa cidade. Só que a diferença é que um profetizou para que aquela cidade se arrependesse. Só que Naum foi o oposto, né? Ele profetizou a destruição, né, de Nínive. E Naum, provavelmente, ele, embora que as datas aí do ministério de Naum seja muito discutida, né? Algumas evidências no próprio livro, né, sugere o período aí, né? E provavelmente ele assistiu à destruição dessa cidade. Próximo é o nosso irmão Declésio aí, vai falar. Boa noite, graça e paz a todos aí. É um slide antes, ô Wagner, fazendo favor. Aí, eu vou falar sobre o chamado do profeta. Não. Bom, dando continuidade aqui, meu irmão falou, né? Então, Naum, ele foi chamado para anunciar
e profetizar o juízo de Deus contra Nínive, né? A capital do Império Assírio, que era conhecida pela sua crueldade, naquele período, né? E opressão. Ele declarou a iminente queda da cidade e reforçou a soberania de Deus sobre as nações, mostrando que nenhum poder humano pode prevalecer contra o seu decreto. Quero ressaltar também que essa cidade, Nínive é muito antiga, né? É uma cidade poderosa, temida naquele período, né? Nínive ela é citada em Gênesis, no capítulo 10, do 10, versículo 11 e 12. Já citava essa cidade. Para vocês terem ideia, né, de Nínive. Os moradores de Nínive, são descendentes de Cã, um dos filhos de Noé. Cã, foi aquele filho que foi amaldiçoado pelo seu pai. Então, era uma cidade muito antiga, né? Ela fica localizada perto de Mossul, né? No Iraque. Vamos lá. O chamado do profeta Naum. É o próximo slide, vai, por favor. Então, a mensagem, né? O principal objetivo do profeta de Naum foi anunciar a destruição de Nínive, um ato de juízo divino contra a maldade e a tirania da Síria. Refúgio para o justo, né? Ele trouxe também essa ênfase, né? De trazer uma certa tranquilidade, né? Para o povo de Israel. Ao mesmo tempo que proclamou o castigo, a mensagem também oferecia uma promessa de refúgio e segurança para o povo de Judá, que confiava no Senhor. Então, aqueles remanescentes que continuava ali temente ao Senhor, né? Recebeu também essa mensagem. E ele aborda também a soberania do Senhor, né? A soberania divina. O profeta enfatiza que Deus é o juízo supremo e que a sua vontade é soberana sobre todas as nações, punindo os opressores e recompensa os que confiam nele. Pode passar. Ele enfatiza também a fé, né? Através da sua profecia. Naum incentiva a fé e a confiança em Deus, né? Mesmo em tempos de opressão, lembrando que a justiça divina eventualmente triunfa sobre a tirania. Próximo. Então, basicamente, ele profetizou a destruição e o consolo, né? Uma palavra de ânimo para o povo ali, para eles continuarem confiando no Senhor, né? Os assírios era conhecido no mundo antigo pela extrema crueldade com que tratavam os povos, subjugando, segundo alguns teólogos, depois de atacarem uma cidade, passava a chacina, né? Então eles, segundo alguns, já ouvi sobre isso, né? Após eles atacarem a cidade, eles pegavam as pessoas ali que ficaram ali de refém ou escravos, eles furavam os olhos, né? Por pura maldade, né? Isso não está no texto, porém, assim são alguns teólogos que defendem essa linha, né? Devido à maldade daquele império. Eles eram implacáveis, né? Então eles deportavam o restante da população a outras partes do império. Um século antes, Jonas foi enviado a pregar em Nínive, capital da Síria. Os assírios arrependeram-se de seus pecados, mas logo voltaram a seus maus caminhos
e Deus usava tais impérios como um instrumento de juízo a fim de castigar Samaria, capital de Israel. Agora é o meu irmão Léo que vai estar dando continuidade. Paz do Senhor aos irmãos, Deus abençoe. Irmãos, como o irmão Joabe, o irmão da Clécio, né, falou acerca do livro de Naum, agora eu vou falar sobre o propósito do livro, que diz: anunciar a queda de Ninive, Naum 2, do 8 ao 10. Ninive foi uma cidade assíria. Os assírios foi um dos maiores opressores do povo de Deus. Ninive foi uma cidade que cresceu muito em seu comércio. Se tornou uma potência em seu auge. Ela era protegida por grandes muros, possuía muitos sentinelas, era uma cidade impenetrável aos olhos dos homens. Mas o Deus de Israel se levantou em ira contra Ninive. Naum 1, 3. Através dos babilônicos e medos, o Senhor Deus colocou um fim naquela cidade. Ninive foi reduzida a pó no ano 612 a.C. Irmãos, vemos aqui que Ninive era uma cidade poderosa, era uma cidade bem fortificada, ela possuía uma proteção imensurável, onde que as pessoas ali olhavam para a cidade dos assírios e tremiam, sentiam medo, não tinha aquela coragem de guerrear contra eles, não via vitória sobre aquele povo. E os assírios ele serviu de muito assim de opressão, ocasionou muita opressão ao povo de Israel. Mas aqui, mesmo eles sendo poderosos, no momento que Deus se levantou contra o povo contra os assírios, ela foi destruída, ela foi reduzida a pó. Então, trazendo também, né, para os nossos dias atuais, nós enfrentamos imensas dificuldades, mas quando Deus ele se levanta para guerrear em prol de nós alcançamos vitória e os nossos inimigos são envergonhados. Então, com base no propósito do livro de Naum, nós tiramos uma grande mensagem, né? A confiança, a dependência simplesmente do Deus Altíssimo. E isso. Julgamento, professor. Isso. Aí agora nós vai ver aqui o julgamento sobre Ninive, que diz: o livro descreve a queda de Ninive e a aniquilação do Império Assírio em 612 a.C., pelas mãos dos babilônicos, cumprindo a punição de Deus contra a crueldade assíria. Consolo para Israel. A mensagem era um alívio e um consolo para o povo de Judá, que vivenciou a brutalidade assíria com a deportação de Israel e o cerco a Jerusalém. Então, aqui nós vimos, né, o julgamento de Deus que veio contra os assírios, usando ali os medos, quando invadiu Babilônia e Babilônia foi subjugada. Então, naquele período ali, houve um alívio para o povo de Israel, porque os seus opressores já não poderiam oprimir mais a eles, porque eles foram derrotados diante dos medos. E ou pelas mãos dos babilônicos. Então, nós vemos que o julgamento de Deus, ele é verdadeiro, ele é real. Então, em toda a crueldade que nós passamos e vivenciamos, ela um dia vai ter um fim, porque Deus ele era poderoso para levantar pessoas para agir em prol de nós, para que possamos vencer as lutas diárias. Pode continuar, pastor, professor. E na conclusão, vimos assim: o livro reforça que Deus é o Senhor de todas as nações, não apenas de Israel, e que ele age na história para garantir a justiça, mesmo que os impérios pareçam invencíveis. Então, através do livro de Naum, nós temos essa certeza, né?
que Deus ele é um Deus poderoso, que independentemente da força dos nossos adversários, eles não prevalecerão, como não prevaleceu contra Israel, porque Deus estava com o seu povo. Mesmo que sofreram por um período de tempo ali, mas a vitória veio porque eles faziam parte da promessa de Deus. E vemos que não é só a nação de Israel que faz parte da promessa, né? Todos nós que somos gentios fomos enxertados através de Cristo Jesus e somos co-herdeiros, né, das suas promessas. Então, o livro de Naum traz uma reflexão muito boa, muito prazerosa para nós, que é onde que temos a real certeza de que um Deus todo-poderoso, ele cuida de nós. Agora acho que é o irmão Joabe, né, irmão Joabe? O próximo livro. Correto. Por favor, professor, coloca aí no Abacuque. Pronto, a gente vai estar falando sobre o livro de Abacuque, né? Muito pouco se sabe do profeta Abacuque, né? Ou quase nada sabe sobre Abacuque. Embora que possamos referir alguns dados, né, primários, ele não era apenas um profeta, mas tudo indica que ele era também um poeta, porque existe algumas partes aí, entendeu? Que, que tem uma relação muito forte com os Salmos dentro do seu livro. Abacuque, né, o seu significado do seu nome quer dizer abraço, né? E o livro leva o seu nome, ele é o autor do seu próprio livro, né? Do livro Abacuque. A data aproximadamente é de 606 a.C. E não se sabe de fato, né? E Abacuque viveu e desenvolveu seu ministério, né? Logo na origem, né? Do Império Babilônico. E foi dentro desse império que ele se desenvolveu o seu ministério. Abacuque, né, leva as suas próprias dúvidas e queixas sobre a injustiça e a violência do mundo diretamente a Deus, né? Que é a expectativa do livro. O profeta vê o perigo que o seu povo está correndo e não entendia como Deus podia tolerar os babilônicos, o povo mau e cruel. É como muitos de nós, né? Abacuque também tinha essas dúvidas, né? Que às vezes a gente fica meio confuso porque Deus permite tantas coisas ruins, né? Tanto nas nossas vidas como na vida das pessoas próximas a nós, né? E Abacuque também ele tinha essa dificuldades, né? Mas ele coloca essas queixas diante de Deus. Por favor, professor. Deus responde que virá o tempo em que os maus serão castigados e aqueles que são fiéis a Deus viverá. Abacuque, depois da sua queixa aí com Deus, né, em relação à maldade dos babilônicos, Deus responde a ele aí, né, com essa resposta aí, que no momento certo, né, eles teriam a sua recompensa, né, e os fiéis também teriam a recompensa no Senhor. O livro, né, termina com uma oração, né, em forma de salmo, que Abacuque louva a grandeza de Deus, ao mesmo tempo em que mostra a sua fé nele. Devido a tanta dificuldade, mesmo assim, Abacuque tem aí, né, a força de louvar ao Senhor. Fazendo jus aí
que Deus, ele nunca abandona aqueles que são fiéis a ele. Como já dissemos, né, Abacuque, seu nome significa abraço. Uma tradução alternativa significa lutar ou luta, né? O profeta Abacuque, ele foi contemporâneo de Naú, que pertencia ao povo de Judá. O próximo é o meu irmão aí, Amém. Vamos Declésio. lá. Então, eu vou falar do chamado do profeta Abacuque, né? Abacuque foi um porta-voz de Deus e um proclamador da sua mensagem para o reino de Judá, em um período de grande injustiça e idolatria, levando a questionar Deus sobre o mal do mundo e, ao mesmo tempo, a expressão sua fé, né? E esperança na sua justiça final. Ele se tornou um profeta que, em vez de apenas acusar o povo, dialogou diretamente com Deus sobre a iniquidade, né? Então, o profeta Abacuque, né, ele tem essa característica, né, diferente de outros profetas, de perguntar, de fazer pergunta a Deus. Ele recebe a mensagem do Senhor e ele fica imaginando por que Deus estava permitindo tudo isso. Em vez de Deus usar outra maneira, né, de punir, Deus estava usando um povo ímpio para castigar. Então, o livro, né, relata, né, tem algumas passagens, né, que é um texto-chave do livro, né, que fala que o justo viverá pela fé, que em Romanos 1,17, o apóstolo Paulo, provavelmente, ele retira desse livro, do livro de Abacuque, né, tá em Romanos 1,17 e também em Gálatas 3,11, relata sobre essa frase, né, que o profeta ele deixou claro. E vale a pena destacar também que ele veio proclamar, né, a mensagem do Senhor sobre a injustiça, sobre essa grande injustiça que estava acontecendo, sobre a idolatria. E eu fico pensando, né, em nosso país, quero estar saindo um pouco aqui do slide, trazendo fazendo uma analogia, fazendo uma observação. Aquele profeta, ele olhando para aquela geração, para aquele povo, vendo a idolatria, vendo, né, injustiça, e no Brasil, né, essa injustiça que a gente, eu acredito que todos têm presenciado, né, no nosso país, tantas coisas acontecendo, e dá vontade de perguntar, falar igual Abacuque, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Se vocês for notar, aqueles que deveriam exercer, né, o papel de fazer justiça, são aqueles que estão praticando a injustiça. Então, será que tem alguma relação? Dá vontade de a gente perguntar, tanta idolatria nesse país, né? Tanta injustiça, tanta maldade. E eu fiz uma busca aqui no Google e esse censo ele é de 2022. Então, e nessa busca eu coloquei, né, a porcentagem de cristão no Brasil. E o Google, né, me mostrou que é 83,6% dos brasileiros se declaram cristãos. Se esses 83 se declaram cristãos, por que tanta maldade e tanta injustiça nesse país, né? Então essa conta não fecha. Se o cristão ele é conhecido, né, por ser povo que ama a justiça, ama a verdade,
Então, essa conta não fecha. Quando fala 83, é entre católicos e evangélicos, né? Os católicos são 56, segundo o censo, por cento, e os evangélicos 26. Isso é de 22, tá? Não é atual. Eu não encontrei um atual, então eu peguei essa mesmo. Então, isso fez eu parar para pensar um pouco em relação à mensagem desse profeta. Porque se essa foi a mensagem que Deus mandou para que ele profetizasse ali, falasse ali naquele período, cabe a nós ser um porta-voz de Deus também para proclamar, né, a mensagem do Senhor. Porque tá grande a injustiça, a maldade nesse país. Se de fato o Brasil ele é temente a Deus, não deveria, pelo menos não deveria estar acontecendo tudo isso, né? Muita idolatria, muita prostituição, muito engano. Um dos países mais corruptos. Se você for fazer uma escala, um dos países mais corruptos do mundo. Então causa indignação quando a gente vê, né, a palavra do Senhor, a gente reflete um pouquinho, só um pouco tempo, né, o que o profeta passa em ver a desigualdade, em ver a injustiça, em ver uma situação que traz nele uma revolta. E isso eu acredito que pode, não sei se acontece com vocês, mas às vezes ferve meu coração também, quando eu vejo tanta maldade e injustiça. Pode passar para o próximo, pastor? Não quero me alongar com isso. O contexto do seu chamado, né? Então, o contexto fala eu acabei de dizer, né? Da injustiça, a corrupção em Judá. Abacuque veio na época de declínio do reino de Judá, quando a corrupção, a violência e a exploração dos pobres eram comuns e a lei era ignorada. Parece alguma coisa semelhante, né, com hoje, né? Então, o segundo ponto aí fala sobre a ameaça da Babilônia, né? O Império Babilônico estava em ascensão e a sua ameaça se aproximava, gerando medo e incerteza no reino. O terceiro ponto fala assim, e a aparente indiferença divina, né? Foi o que causou essas perguntas em Abacuque, né? Parecia que Deus não estava vendo, parece que Deus não ia agir, então ele começou a questionar. Então ele questionou a Deus por permitir tanta maldade e opressão, como se o Senhor estivesse indiferente ao sofrimento do povo justo, né? E aí vem a ascensão do seu chamado, né? Próximo slide. O profeta questionador, né? Ele é conhecido como questionador. Diferente de outros profetas, Abacuque dirigiu a sua palavra a Deus, expressando a sua angústia e questionando em diálogo cheio de fé. Um lamento que se torna esperança se os lamentos se transformam em poema de fé, onde ele confiava que Deus traria um fim a todo mal e restauraria a justiça. Essa é a minha esperança, né? Que Deus traga um fim a essa injustiça nesse país. Um porta-voz de Deus, Abacuque recebeu e proclamou a visão de Deus sobre a destruição que viria pela Babilônia e, ao mesmo tempo, reforça a fé na soberania e na bondade do Senhor, mesmo em meio às adversidades. Próximo. Agora já é o meu irmão, Léo, que vai estar dando continuidade. Deus abençoe. Ok, meu irmão, muito obrigado. Irmãos, dando continuidade acerca do propósito do livro. Diz assim, o propósito do livro é
mostrar a justiça de Deus sobre o ímpio e as suas bênçãos sobre a vida do justo. Então nós vemos aqui Deus, ele trazendo a sua justiça, né, sobre os ímpios, a repreensão sobre as atitudes ruins, mas também vemos Deus trazendo as suas bênçãos sobre aqueles que praticam justiça. Temos 3 lições no livro. Primeiro, Deus agindo justamente em seu governo. Então, o governo de Deus é um governo justo, é um governo que não tem, que não é fraudulento, que não tem corrupção. Aí, continuando, a repreensão de Judá, Abacuque 1, do 1 ao 7. Segundo, as nações pecadoras sempre perecerá no final. Abacuque 2, do 2 ao 10. Então, todas as nações, todos aqueles que praticam injustiça, todos aqueles que se tornam levianos, eles perecerão no final, ou seja, receberão a justiça de Deus. Continue, professor, fazendo um favor. 3. O justo viverá pela fé. Abacuque 2, do 4 ao 3, 17 e 19. Irmãos, então vemos, como o irmão Idaclésio citou, que o justo ele viverá pela fé. Então não vivemos segundo aquilo que vimos, mas segundo aquilo que acreditamos. Ou seja, a nossa fé ela é depositada simplesmente no Senhor Jesus Cristo. Assim como Abacuque creu em Deus, assim nós também, de igual forma, acreditamos em Deus e por isso nós vivemos através da fé. O livro diz: o livro de Abacuque, Deus em silêncio, porém não por todo o período. Abacuque se pergunta se Deus estava vendo toda aquela injustiça e a resposta é sim. Deus ele vê tudo, porém ele só vai agir em seu tempo. Abacuque entendeu que independente de tudo, tinha que ter plena confiança em Deus. Então, Abacuque, de uma certa forma, ele começa a se questionar, a se perguntar se Deus ele estava vendo toda aquela injustiça. E verdadeiramente Deus ele estava vendo a injustiça que estava acontecendo ali. Só que Deus ele não agiu de imediato. Por quê? Tem o tempo certo para que Deus possa agir na vida dos seus servos. Então, nós, de igual forma, às vezes, como o irmão Idaclésio estava falando, se referindo ao sistema mundano, né? Que estamos vivendo nos dias atuais. Então, Deus ele vê toda essa injustiça que está acontecendo nos dias atuais. O mundo ele está no maligno, estamos caminhando para, vamos dizer assim, coisas terríveis que estão acontecendo nos nossos dias, e Deus está vendo tudo isso que está acontecendo. Mas Deus ele agirá no tempo determinado, no tempo que ele determinou para fazer justiça aos justos. Então, todo aquele que é justo, a justiça de Deus virá para defendê-lo e castigar o ímpio. Continue fazendo um favor, professor. O propósito do livro também é mostrar a jornada de fé do profeta ao questionar a Deus sobre a injustiça e a maldade do mundo, recebendo a resposta de que a justiça de Deus se manifestará e que o justo deve viver pela fé. O livro aborda temas como a confiança na soberania de Deus, mesmo em tempos difíceis, e a importância de se manter a fidelidade diante das provações. Então, o livro ressalta que devemos permanecer fiel a Deus, independentemente da situação que vemos viver. Porque Abacuque, vivendo tudo aquilo, tendo presenciado tantas injustiças, ele continuou servindo a Deus, ele continuou tendo uma vida de comunhão, e assim também, de igual maneira, temos que ser nós. Temos que permanecer diante da presença de Deus, independentemente daquilo que venhamos viver. Continue fazendo um favor, professor.
questionar a Deus de forma respeitosa. A mensagem mostra que, embora Deus use a Babilônia para julgar Israel, a soberania e a justiça divinas são parte de um plano maior que eventualmente prevalecerá. Ensinar a viver pela fé. A mensagem central é que a pessoa justa viverá pela fé, confiando em Deus, mesmo quando as circunstâncias são difíceis e as respostas não são imediatas. Então, irmãos, Deus ele usou Babilônia para julgar Israel através dos pecados que Israel havia cometido. Só que a justiça de Deus também veio sobre a Babilônia, que aprisionou Israel, que cometeu ali várias barbaridades com o povo, com a nação santa de Deus. Então a justiça de Deus, ela encaminha para um bem maior. Então, todos os que estavam no cativeiro, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles propôs em seu coração ali servir a Deus independentemente do que eles estavam vivendo. Mesmo que eles estavam na Babilônia, eles não foram contaminados pela Babilônia, mas antes prevaleceram na obediência do Senhor e na santificação. Então, nós, como cristãos que estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo, estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Então temos que buscar prevalecer e permanecer na comunhão e esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo, que ele virá nos buscar. Só que, enquanto ele ainda não vem, temos que permanecer na fé, na verdadeira confiança no Deus Altíssimo, porque simplesmente ele é poderoso para agir por nós. Continue fazendo um favor, professor. Ilustrar a perseverança na fé, Abacuque, após ter suas dúvidas respondidas, conclui com uma oração cheia de confiança, afirmando sua alegria e esperança em Deus, mesmo diante das adversidades. Então, irmãos, Abacuque aqui ele não fez acusações gravíssimas, por exemplo, colocando Deus como um mundano, colocando Deus como um ser que pratica a iniquidade, que tem prazer na violência de forma nenhuma. Ele questionou sobre o que estava acontecendo, mas de uma forma respeitosa. Às vezes, nós também fazemos isso, questionamos a Deus por não entender algumas coisas que ele faz ou que ele permite, e é normal. Só que temos que falar com Deus de uma forma respeitosa. E quando Deus ele esclarecer as nossas dúvidas, temos que nos alegrar nele, assim como Abacuque fez. Porque quando entendemos o propósito de Deus, a nossa confiança aumenta e fazemos orações de alegria, entoamos louvores diante de sua presença, engrandecendo o seu nome. Por quê? Porque quando entendemos o seu propósito, somos fortificados porque depositamos simplesmente a nossa confiança em Deus. Encaminhando para a conclusão, irmão, diz assim, ó, portanto, a obra também serve como um convite para um avivamento espiritual, incentivando uma busca mais profunda por Deus e um relacionamento mais forte com Ele. Então, nós temos, né, esse avivamento espiritual, às vezes de forma cotidiana, aonde que o Senhor Jesus Cristo ele vem nos fortalecer e reaviver a chama em nós, né, irmãos? Porque às vezes estamos desfalecidos, às vezes estamos cabisbaixos, às vezes estamos duvidando da nossa própria fé, mas quando nós buscamos a Deus em oração, de forma profunda, para conhecer o seu propósito, então é aonde que o Espírito Santo ele vem nos avivar. E o verdadeiro avivamento, irmãos, eu costumo pensar que ele vem através da palavra de Deus. Não é através do movimento, como alguns pensam. Não é que Deus ele
o verdadeiro avivamento espiritual é que eu vou pular, eu vou sapatear, eu vou ficar falando em línguas estranhas, batendo palmas. Não, não. O verdadeiro avivamento, ele é aquele que transforma a minha vida, é onde que a, a nova criatura, ela começa a existir e a velha criatura, ela vem a perecer. Só que temos isso na nossa conversão, né? Mas temos isso também diariamente, onde que o Senhor Jesus Cristo ele vem cada dia mais nos encher da sua presença. E para que essa presença ela permaneça em nós, é necessário aprofundar nas Escrituras e ter um conhecimento mais amplo de Deus, porque simplesmente a Bíblia pode nos aproximar de Deus. E assim eu agradeço a oportunidade, Deus abençoe a todos. Eu professor Wagner, já que concluiu aqui, meu irmão, eu vou ter que me retirar, que eu vou na igreja para ensaiar para a peça e para a festividade. Certo, meu filho. Vai em paz, viu? Amém. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado, viu? Amém. Algum do grupo quer fazer alguma consideração, Joab, da classe? Eu quero agradecer aí, irmã da Clécio aí, o irmão Leonardo e o professor por ter nos dado esta oportunidade de falar um pouco Amém. sobre a palavra do nosso Deus. É, desde já agradeço a todos. Amém. Amém. Pronto, meus irmãos. Vou finalizar a apresentação dos irmãos. É, e antes da gente passar para a conclusão ou melhor, para a próxima parte da aula, só trazer duas ressalvas rapidinho, dois complementos, na verdade, em cima da apresentação dos irmãos. O que é interessante é que eles falaram bem sobre o primeiro livro de Naum, assim, aparentemente, aquilo que eles falaram em Naum é uma história bastante conhecida daquilo que a gente vê da história de Jonas, né? É bastante interessante isso. Por vezes, se você de fato não estiver observando e sabendo que eles estão falando do livro de Naum, você vai perceber que a história vai retratar muito, ou melhor, o livro retrata muito aquilo que a história já fala lá em Jonas, né? Então perceber que ele fala muito sobre os ninivitas, né? Traz essa, digamos assim, é, é, essa parte histórica bíblica, né? Fala muito sobre aquilo que o livro de Jonas já traz para a gente. O que é interessante para a gente saber, igual os meninos trouxeram aí, só reforçando, né? Que Jonas passa 100 anos antes, aproximadamente, falando aos ninivitas, né? Convidando eles ao arrependimento e alguns se arrependem de fato, né, e volta, mas algum tempo depois os ninivitas voltam a pecar, né, uma vida pecaminosa, e agora Deus entra com de fato o julgamento dele, né, aquilo que ele já havia dito para o povo de Nínive antes, outrora através do profeta Jonas. E agora o povo eles são não é castigados, né, punidos, e são tomados pelos assírios, né? E agora vem Naum profetizando sobre os ninivitas, agora no governo assírio, né? Um povo extremamente violento, igual os irmãos bem trouxeram aí. E esse povo agora, e Naum agora vem profetizar um novo castigo, ou seja, um novo julgamento de Deus, uma nova punição de Deus agora sobre os ninivitas, sobre Nínive, mas sobre o comando dos assírios, né? Então é interessante a gente ver essas duas etapas, essas duas fases dos, digamos assim, da cidade de Nínive, né? Sobre os ninivitas. Isso é muito bom e interessante. Já no segundo livro, em Abacuque, e os meninos trouxeram bem aí, Abacuque ele faz um questionamento respeitoso, digamos assim, né? E assim é, de fato. Abacuque fala com Deus e ele questiona Deus sobre aquilo. Quando a gente fala questionar a Deus aqui, tá? Eu já vi até algumas pessoas, algumas não, eu vi um, na verdade, pregando em Abacuque, dizendo que se Abacuque questionou a Deus, nós também temos o direito. Abacuque nos ensina a questionar a Deus. Eu devo questionar a Deus diante das adversidades da vida. Não tem nada a ver com isso, tá? É bom a gente separar uma coisa da outra. O que Abacuque questiona, os ministros trouxeram de forma muito respeitosa, era o entendimento na causa, os efeitos e os motivos daquilo que vinha acontecendo. E a gente vê talvez uma das aquilo que outrora já se tornou música, muitas pregações em cima do texto, torna-se uma das conclusões de oração mais bonita que nós encontramos na Bíblia, né? É a declaração quando ele fala que ainda que a figueira não floresça, que não vingue o fruto da oliva, que não haja
boi no campo, nem no curral, nem ovelha no curral, nem nada. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Eu penso que essa é uma das declarações mais, vou dizer a mais, tá, meus irmãos, entendam. É para mim, é um entendimento meu, uma das declarações mais bonitas da Bíblia, né? É o ser humano de fato compreender quem é Deus e aquilo que Deus faz, quem Ele é, através de quem Ele é, não simplesmente querer Deus através daquilo que Deus faz, né? É aquele mesmo exemplo lá no Evangelho de João, quando os discípulos estão com Cristo Jesus e Jesus vai dizer, o povo começa a deixar Jesus e ele também olha para os discípulos e vai dizer assim, vocês também não vão? E Pedro vai dizer para ele, Senhor, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna, né? E ali nós podemos perceber que aquele reconhecimento de Pedro ou dos discípulos para com Jesus é porque eles estavam com Jesus, o Salvador, aquele que faz milagres, porém aquele que é o pão da vida, e não o milagreiro, não o transformador de coisas, né? O abençoador que o povo estava vendo outrora. Então, são uma das duas declarações mais bonitas de reconhecimento de quem é Deus, né? Uma reconhecendo quem é Cristo Jesus e a outra, no livro de Abacuque, é reconhecendo que independente daquilo que nos falte, né? Independente daquilo que nos esteja escasso, daquilo que nós não temos, ou daquilo de ruim que vem nos passando, mesmo assim me alegrarei no Senhor, né? Reconhecendo quem é Deus, reconhecendo que aquilo que Deus traz para nós, aquilo que Ele tem para nós é muito maior do que coisas superficiais e terrenas. Isso que é interessante. Eu penso que a igreja hoje ela está muito apegada naquilo que Deus pode dar, mas não no Deus que dá coisas, não no Deus que salva, não no Deus que nos já deu o presente maior, né? Que é a vida eterna, que é a salvação em Cristo. E aí eu vejo, com todo respeito, tá, irmão? Se na igreja de vocês tem isso, se vocês fazem isso, não me interprete errado, tá? Eu só quero dizer que hoje em dia nós vemos muito negócio de culto da vitória, terça da bênção, quarta da prosperidade, quinta da festa, tudo isso, né? E nós esquecemos que os cultos em si não são presentes de Deus para nós, mas é uma reverência nossa para com Deus. Nós vamos prestar culto a Ele, tá? E mesmo que nós não ganhemos nada, mesmo que não nos venha, ou melhor, mesmo que venha nos faltar coisas, mesmo assim alegramos no Deus da nossa salvação, né? No Deus que nos dá Cristo, que morre por nós, ressuscita e nos faz uma promessa de vida eterna ao lado dele. Esse é o maior presente que o cristão pode receber, tá? Então, só essa ressalva, porque esse livro de Abacuque, ele traz digamos assim, esse ensino maravilhoso, muito bonito, né? É, Aí o irmão falou depois aí da questão política, né, que acontece no Brasil e ele falou assim, ainda, né, dá vontade de ter de questionar Deus também nesse sentido. Mas o que é interessante, irmão, é que o Brasil diz aí ter 60% ou mais de cristãos, né? E apesar de ser um país extremamente eclético, tem religião de tudo quanto é gosto e para tudo quanto sei lá, vou usar outras palavras aqui, mas não vou nem usar. Então tem religião para todo gosto, na verdade. E aí disse que tem mais de 60% de cristãos. Não tem, não. Não tem não, né? Tem pessoas que declaram cristão, assim como fala que no Brasil tem mais de 55 milhões de evangélicos. Tem nada, né? Tem pessoas que se dizem evangélicos, né? Que se intitulam. E desses aí, eu estou para dizer que 80 e tantos por cento são simpatizantes. Praticante é muito pouco, né? Quase que é uma minoria, infelizmente. Mas com base em que eu posso afirmar isso? Na realidade, né? No que está acontecendo. Meus irmãos, se o povo que se intitula cristão fosse cristão de fato, nós não estaríamos livres de muitas coisas ruins, não estaríamos. Mas pode ter certeza que a situação social seria outra, né? O amor sendo colocado em prática, como a Bíblia pede que seja, pode ter certeza que muita pouca gente passaria fome, muita pouca gente estaria aí jogado às traças, digamos assim. É, ouviríamos falar, mas muito menos no quesito de roubo, no quesito de corrupção, pode ter certeza que seria muito menos, se de fato os crentes fossem crentes mesmo, né? Essa grande maioria que diz ser aí. Maioria não, né? Se essa massa gigantesca diz aí que é evangélico, se fosse de fato, a realidade seria outra, meus irmãos. Infelizmente, nós vivemos num país corrupto, né? De povo corrupto, que precisa chegar a Cristo o mais rápido possível. E aí depende muito também
né, da igreja, né, daqueles que compreendem de fato a mensagem do evangelho, de anunciar essa mensagem, né, de falar para esse povo, de pregar Cristo e deixar que haja uma conversão através da ação do Espírito Santo. Há muito E caminho a vai, ser trilhado. Oi, eu vou te contar aí. É que tá tendo aniversário de minha sobrinha aqui dentro de casa. Eu só vou cantar os parabéns aqui e já retorno, viu? Que é aniversário de vai lá, criança, mas dois aproveita, aproveita e traz bolo pra gente, viu? Vai tá fazer bom. dois. Vai lá, meu filho, fique em paz. Tá, meus irmãos? Então, o livro de Abacuque ele é muito rico, né? Assim como todos os outros, mas ele traz essa riqueza de detalhe muito grande de reconhecimento de quem é Deus, de fato, tá? Vejamos, deixa eu compartilhar mais uma vez aqui. Vou mudar só a posição desse. Ezequiel. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Ezequiel. Eu digo pouquinho porque, de fato, o livro de Ezequiel é um livro muito extenso, né? Grandioso, não somente em riqueza de informação, mas também grandioso em riqueza de tamanho mesmo, de literatura mesmo. Ezequiel é um livro muito grande e a gente vai falar um pouquinho daquilo que nós acreditamos ser o cerne do livro, né? É um livro que precisa ser estudado de forma muito minuciosa, muito detalhada, requer se dedicar muito ao estudo do livro. A gente vai falar até um pouquinho disso também no, é, é, na questão de forma geral do livro aqui, né? A gente vai ver isso no decorrer, tá? Vejamos. Ezequiel, o gênio visionário. Só um instante, irmão, deixa eu só responder aqui algo. O gênio visionário. Esse subtítulo aqui que eu achei interessante, né, no quesito de gênio, né, de genialidade, é através daquilo que é relatado, daquilo que é trago de uma forma geral na literatura de Ezequiel, tá? E visionário porque ele traz muita simbologia, digamos assim, para representar aquilo que ele tinha como mensagem, ou melhor, aquilo que Deus tinha ou tem como mensagem através da vida de Ezequiel, né? E nessa questão de visionário, porque Ezequiel traz muitas referências escatológicas, digamos assim, então mostra aquilo que viria a acontecer, aquilo que já aconteceu, foi Cristo Jesus, né? E aquilo que virá a acontecer no fim dos tempos, né? Então, Ezequiel é um livro muito, muito forte nesse quesito de visão, nesse quesito de anúncio daquilo que está por vir, né? Mas, sobretudo, ele tem um propósito. E o propósito é o quê? Primeiro, denunciar o pecado e alertar sobre o juízo iminente contra o pecado. E o segundo é retratar a imagem gloriosa da futura restauração de Israel. Presta atenção, dois detalhes interessantes aqui. Ó. Primeiro, denunciar o pecado, né? E por que denunciar o pecado e alertar sobre o juízo iminente contra o pecado? Presta atenção em dois fatos interessantes. Primeiro, é, nunca, ou melhor, nós vimos já nos livros que nós vimos até agora e naquilo que nós vamos ler ainda ou ver em cima dos proféticos, né? É que em nenhum momento Deus ele aplica, digamos assim, um castigo ao povo, né? Entenda castigo aqui como punição de fato, mas nós vamos interpretar aqui como esse castigo como um juízo, tá? Então Deus nunca aplica um juízo sobre o povo sem antes um ponto principal, sem antes que esse povo seja avisado de que virá o juízo, né? E esse juízo virá por alguma coisa cometida por eles. Então prestem atenção que quando Deus determina um juízo sobre um povo, ele determina o juízo porque, antes de mais nada, foi proibido algo para aquele povo, né? E essa proibição iminente aqui era o quê? Era a proibição contra o pecado, tá? Porém, antes de aplicar o juízo, antes de fazer esse alerta sobre o juízo iminente contra o pecado, ou seja, antes de trazer esse alerta de pecado de fato,
né? Olha, vocês pecaram e por isso vai acontecer tal coisa contra vocês, né? Alerta do juízo iminente, daquilo iminente, aquilo que está por vir, certamente virá. Mas antes disso tudo, ele faz uma denúncia contra o pecado, né? Ele denuncia o pecado do povo. E Ezequiel vai começar dizendo para o povo: olha, vocês fizeram isso, denúncia de pecado, tá? E por isso virá sobre vocês aquilo. Ou seja, denuncia o pecado e agora faz um alerta do juízo iminente, daquele juízo que virá contra o pecado daquele povo. Tá? Então, isso é muito interessante. E aí nós vemos agora que Deus ainda é mais justo ainda, né? Porque ele nos dá uma proibição, né? Ele deu uma proibição para Israel: não faça tal coisa, não faça aquilo, não desvie principalmente dos caminhos do Senhor, não se afaste de Deus. Tá? E aí o povo faz exatamente ao contrário, né? O povo, diante dessa proibição, o povo agora comete aquilo que não deveria. Então, por acometer aquilo que não se deveria, vem um juízo contra esse povo, tá? Porém, o povo, esse juízo não vem sem antes que o pecado seja trago à tona, seja mostrado de fato, tá? Então, o propósito primeiro é denunciar o pecado do povo, aquele povo de Israel. O profeta vem mostrar da parte de Deus aquilo em que o povo tem errado e, por errar, justiça sobre esse erro, né? E por fim, ele vem também retratar imagens gloriosas da futura restauração de Israel. Quando nós falamos de um gênio visionário, né? Quando nós retratamos aquele subtítulo do livro de Ezequiel, dizendo que Ezequiel era não somente um profeta comum, mas um gênio visionário, é aquele que traria visões gloriosas de um futuro restaurador para um Israel que estava prestes a ser condenada pelos seus próprios pecados. Tá? Então preste atenção que antes mesmo de, ou juntamente com o anúncio do pecado e o anúncio do juízo iminente contra o pecado, nós vemos aí também um profeta trazendo da parte de Deus imagens gloriosas, ou seja, restauração futura sobre Israel. Né? Deus punindo punindo o povo por causa da sua transgressão pecaminosa, mas é Deus também se mostrando um Deus misericordioso, um Deus glorioso, né, que restaura tudo aquilo, né? O que Deus está mostrando para aquele povo e mostra para a gente nos dias de hoje é que, independente do caos, independente daquilo que venha a se instaurar, independente daquilo que venha a acontecer, Deus é Deus e pode restaurar tudo, né? Ele pode transformar, ele pode melhorar. Então não há nada que não tenha conserto para Deus. Bom, inclusive nos dias de hoje, né, o próprio colega Fujioka que trouxe falando da questão do Brasil, né, que a que passo nós estamos caminhando, e aqui eu não quero nem fazer partidarismo, tá? Não quero nem fazer a política partidarista, mas eu quero dizer que de fato nós estamos com uma nação à bancarrota, né, à beira de uma falência, não somente falência financeira, mas falência moral, né, sobretudo. E mesmo assim, para muitos não tem mais volta, não tem mais jeito. E se for assim, que assim seja, né? Se for a vontade do Senhor, que assim seja. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que pode restaurar isso em pouquíssimo tempo, né? Então nós precisamos acreditar e confiar no Deus que pode todas as coisas. Um Deus que já se mostrou presente, um Deus que já se mostrou eficiente, digamos assim, né? Lá em Ezequiel. Então, o livro de Ezequiel também serve de alento para nós, tá? Então, esse é o propósito do livro. O livro mostra isso e mostra de uma forma muito bem elaborada, né? A perspectiva do autor. O autor relata que Deus lhe mandou dizer, então isso é interessante, né? Mais uma vez, aquela característica muito forte dos profetas bíblicos é sempre o relato de que ele não diz porque ele quer ou porque ele entende, mas ele relata sempre que Deus lhe mandou dizer, né? Então é alguém que vem trazer um anúncio da parte de Deus, tá? Vemos a evidência de que Ezequiel era um sacerdote com a íntima sabedoria do templo, ou seja, não somente um visionário, não somente alguém que vinha falar da parte do Senhor, mas era alguém que conhecia muito bem aquilo que falava, né? Então Ezequiel era alguém que vivia, que conhecia e que vivia toda a realidade religiosa, digamos assim, né? Provavelmente ele era um sacerdote, né? Com uma íntima sabedoria do tempo, com uma íntima compaixão por aquilo que era feito, por aquilo que ele fazia. Então, de fato, era um homem de Deus, que não somente é evidenciado naquilo que ele faz como profeta enviado da parte de Deus, mas também na sua vida, né?
ele era alguém que já vivia em prol da obra do Senhor, né? Dedicava-se a representar parábolas simbólicas, né? E isso aí é mais o simbolismo, digamos assim, é mais uma figura de linguagem, de escrita, né, do livro. Então a gente vai perceber que Ezequiel traz muito esse simbolismo durante todo o livro. Se vocês quiserem ver melhor, compreender melhor, estudem mais essa questão de simbologia, né, do simbolismo através das escritas, que vai ter uma melhor compreensão em relação ao livro. Né? Ezequiel escreveu o livro todo enquanto estava exilado na Babilônia. Esse relato aí está lá nos primeiros versos do primeiro capítulo do seu livro. O público-alvo, para quem, né, que Ezequiel escreve, digamos assim, a sua mensagem. Inicialmente aos amigos de Ezequiel, membros do reino de Judá, antes e depois da destruição de Jerusalém. Então, inicialmente, a escrita do livro é para esse povo próximo a ele, né, aos seus amigos, né, como aquela literatura vai trazer, que eram membros do reino de Judá, tanto antes quanto depois da destruição de Jerusalém, né? Só que por fim o livro atrai todos que utilizam imagens e visões como meio de transmitir informações, né? O que é interessante aqui é que ele é específico sim para aquele período, tá? É claro que se a gente for tirar algumas aplicações ou muitas aplicações do livro de Ezequiel, a gente pode tirar sim e aplicar nos dias de hoje. Porém, o contexto de escrita, o público-alvo do livro, de fato, era o povo de Judá, né, naquele período, antes e depois da destruição de Jerusalém, lá nos tempos do Império Babilônico. Tá bom? O que unifica o livro, né? O que o livro tem em comum, de uma forma geral? O que você vai encontrar é a personalidade forte de Ezequiel, né? É o que você vai mais perceber durante todo o livro aí é Ezequiel como alguém que tem uma personalidade forte, né? Alguém que se coloca como aquele que foi chamado para algo. Isso é interessante, tá? Ezequiel, ele não é alguém que se, digamos assim, que é omisso, alguém que por vezes está escondido por trás daquilo que ele foi chamado para fazer, mas alguém que se coloca adiante, alguém que está de fato disposto a fazer aquilo que ele foi chamado para ser feito. O simbolismo, né, o simbolismo rodeia todo o livro, ele permeia durante todo o livro. A gente vai ver diversas passagens com o simbolismo, com a representatividade de algo através de uma simbologia. A gente vai ver um pouquinho disso mais adiante, né? O equilíbrio entre a denúncia do mal e a profecia sobre uma bênção futura foi aquilo que nós já falamos anteriormente, que está lá no propósito do livro, lembra? Porém, a gente vai perceber que o livro ele é unificado, ou seja, está contido em todo o livro esse equilíbrio, tanto na denúncia do mal, né, naquilo que é o que? A denúncia do pecado e o anúncio do castigo iminente para aquele povo pecador, ou seja, o castigo em cima do pecado daquele povo, e ele intercala muito sobre a profecia de bênção futura. Então perceba que Ezequiel ele é alguém que ele não se omite nos dois quesitos, tanto naquele que profetiza a destruição de um ambiente, de um meio corrompido pelos seus pecados, né? E mas ele também é alguém que vem denunciar, alguém que vem anunciar, perdão, e mostrar que Deus tem bênçãos restauradoras sobre aquela nação que agora está prestes a ser condenada e castigada, tá? E algo que de fato permeia o livro, e isso aqui eu creio que não somente o livro, mas durante toda a Bíblia, é a voz fidedigna de Deus, né? No capítulo 1, verso 3, vai ter muito claro isso para nós, né? Vai dizer isso de forma muito clara. Essa voz fidedigna de Deus aqui é Deus se mostrando presente e fiel àquilo que ele fala, tá? E aí, se a gente for parar de fato para analisar, o livro de Ezequiel é mostrando o tempo todo Deus agindo e fazendo exatamente aquilo que ele fala, tá? Então é a voz fidedigna de Deus. Por isso que eu disse que ela não é presente somente no livro de Ezequiel. Óbvio que nesse caso estamos estudando o livro, então nós trazemos específico nesse livro. Porém, a voz fidedigna de Deus, ela está completamente presente em todos os livros da Bíblia. E isso é muito reconfortante aos nossos corações, tá? Algumas características especiais, o cumprimento das parábolas de Ezequiel, tá? O simbolismo, e aqui tem alguns exemplos de simbolismo, né? Os ossos secos, a carruagem divina, ou seja, são expressões simbólicas que Ezequiel fala ou traz
para exemplificar ou para mostrar algo através de uma ação divina na vida do povo ou na vida da própria Israel, do povo, da própria cidade de Jerusalém, tá? A abordagem frequente de Deus Ezequiel como filho do homem, tá? Então, uma característica interessante desse livro é que Deus ele te direciona a Ezequiel durante o seu livro como filho do homem, tá? O uso de Jerusalém para se referir a Judá, isso é interessante, né? Porque os fatos acontecidos no livro, narrados no livro, ele é de fato em Judá, mas usa-se o termo Jerusalém para se referir a Judá naqueles dias. A ênfase na glória de Deus, isso é interessante porque o livro de Ezequiel, ele não fica. É óbvio que a gente vê isso muito forte em todos os livros da Bíblia, porém, no livro de Ezequiel específico, apesar de ele trazer toda essa simbologia para mostrar principalmente aquilo que vem acontecendo, aquilo que acontecerá no povo específico, ele traz também ali a denúncia do pecado, as bênçãos futuras vindas da parte de Deus para com o povo, mas, sobretudo, ele dá uma ênfase importantíssima, e eu penso aqui que talvez seja a chave de tudo isso, né? Ele dá uma ênfase na glória de Deus, tá? É um livro que vem trazer para o povo, para aqueles que ouvem, óbvio, naquele período, e também para nós que estudamos o livro nos dias de hoje, ver se destacar, ver se de certa forma assim, transparecer ou ficar tão translúcido em nossa frente a glória de Deus, né? É Deus agindo, é Deus mostrando quem Ele é. Então eu penso que é um livro de fato que vem glorificar o Senhor, mostrando a glória do próprio Deus. Então isso é uma característica especial muito forte, muito interessante no livro, tá? Um forte elemento autobiográfico, e aqui a gente vai perceber que no livro vai trazer forte relato de quem é Ezequiel, de como ele se desenrola através dos seus, do seu ministério, tá? Desafios para a compreensão do livro, né? Primeiro, eu preciso compreender o livro. O que que me impede? Não é impedir, mas que me dificulta. Primeiro, a extensão do livro, né? Além de uma diversidade vertiginosa de conteúdo. Preste atenção nesses dois detalhes. É um livro muito extenso e tem muito conteúdo, né? E a gente agora começa a dar um desconforto, digamos assim, para ler, para não dizer preguiça, né? A gente começa a dizer um certo desconforto para poder ler todo esse livro, né? Segundo, a estranheza de boa parte do conteúdo é um nível superficial, tá? E terceiro, o problema de interpretação quando chegamos às últimas visões apocalípticas, tá? E a gente vai ver agora como fazer para poder tentar sanar esses desafios, essas dificuldades. Primeiro, em relação à extensão do livro, o que eu posso fazer? Divido o livro em pequenas partes para melhor compreensão, tá? Tudo aquilo que você vê que é grande, cansativo ou desencorajador, digamos assim, o que eu preciso fazer para melhorar isso? Divida, né? É, comece a trazer partes, digamos assim, né? Partes de vida em capítulos, não sei, ou em assuntos, temas, não sei. Mas o interessante é que não, por ser um livro extenso e por trazer simbologia, algumas linguagens repetidas, algumas linguagens diversas, digamos, diversas linguagens, essa variação grande de conteúdo, o que nós aconselhamos? Estude por partes, né? Estude por partes, que isso facilitará a compreensão do livro de Ezequiel. O segundo, né, a estranheza de boa parte do conteúdo em um nicho superficial. Dedique tempo para refletir sobre os significados gerais que os detalhes representam, né? O texto em si fornece as interpretações para boa parte dos símbolos. O que é difícil de compreender por muitas vezes é essa questão da simbologia, tá? O que aquilo representa, né? Essa que bate a dúvida, né? Se bem que no próprio livro, boa parte desses textos eles são interpretados por si só ou vêm trazer interpretação, tá? Então, eu compreender que apesar de toda a simbologia, todo o simbolismo, boa parte dele já vem mostrado no próprio livro. E por fim, o problema da interpretação quando chegamos às últimas visões apocalípticas, né? Perdão, irmãos. Perceba as visões apocalípticas como o uso de uma técnicas tá repetido aí, tá, irmãos? É aqui, perceba as visões apocalípticas como o uso de uma técnica simbólica,
Mais uma vez, tá? A simbologia sendo aplicada também nas visões apocalípticas que o livro traz, tá? Maior erro sobre o livro, aí isso aqui é o erro de fato de interpretação. É o quê? O maior erro sobre esse livro é que o livro não é inteligível e deveria, portanto, permanecer como um livro fechado, e que as visões do tempo estão cumprindo-se, literalmente no Estado de Israel, e em vez de se cumprir de modo simbólico em Cristo e na nova Israel, ou seja, a igreja. É, por muitos, e talvez até por muito tempo, houve-se uma compreensão muito grande de que o livro de Ezequiel era um livro que trouxe um relato específico de fatos que aconteceria e aconteceram exclusivamente lá em Israel, cumpridos sobre aquele povo específico, tá? Quando na verdade Ezequiel ele traz uma mensagem cristocêntrica, se nós formos ver de fato, ele traz a mensagem simbólica daquilo que aconteceria ou que vai se cumprir, não necessariamente em Jerusalém daquele tempo, ou perdão, em Israel daquele tempo, mas que se cumprirá mais adiante em Cristo Jesus e na nova Israel, ou seja, na Igreja de Cristo. Tá? É, então, Ezequiel ele não é um livro que ele vai limitar-se a trazer fatos acontecidos especificamente naquele povo, mas também fatos que aconteceram em Cristo e que acontecerão também na Igreja de Cristo Jesus. E em alguns fatos, por ter algumas mensagens apocalípticas, né, escatológicas, digamos assim, alguns fatos que acontecerão ainda no futuro que nós, nos dias de hoje, ainda não passamos por ele, tá bom? Então, Ezequiel não é um livro que ficou lá no seu período de escrita, muito pelo contrário, é um livro que permeia e que evolui e que avança também nos dias de hoje. Elementos unificadores, né? Vejamos. A forma visionária. A forma visionária, o livro quase sempre consiste de personagens imaginários e acontecimentos que não existem no mundo real. Simbologia, na forma como aparece nas visões de Ezequiel. Então a gente percebe mais uma vez que o livro ele vai trazer esse relato muito forte de que essa forma visionária dele, né, do livro, de certa forma, quase sempre consiste de personagens imaginários, ou seja, de fatos e acontecimentos que estão na visão de Ezequiel, e de certa forma não vai acontecer no mundo físico, é quando ele vai dizer lá, o exemplo mais claro é do Vale de Ossos Secos, né? Ele vai olhar lá e falar assim, eis que vi diante de mim um vale de ossos secos, né? E ele começa a ver, crescer e surgir e aparecer, e isso aí gera uma discussão, porque para muitos vai dizer que isso foi literal, né? Isso de fato aconteceu, para outros tantos vai dizer que não aconteceu e que foi somente uma visão, uma interpretação que Ezequiel tem. O fato é que o livro tem muito essa visão, né? O livro tem muito esses relatos. A técnica é da realidade simbólica, né, que nós já falamos anteriormente, já batemos muito sobre isso. Os aspectos proféticos e apocalípticos, né? Por que fala aspectos proféticos e apocalípticos? É que, de fato, Ezequiel vai trazer profecias, né, fatos acontecidos que se aplicam àquele tempo, mas que também traz mensagens ou profecias apocalípticas, né? A situação repetida da fala de Deus a Ezequiel, que se torna um personagem perdão, a situação repetida da fala de Deus a Ezequiel, que se torna uma personalidade unificadora do livro. Tá? A reprovação sátrica de indivíduos e da maldade nacional. é, Essa reprovação que fala aqui, sátrica, né, de indivíduos e da maldade nacional, ele permeia o livro de forma unificada, né, porque mostra de falta a reprovação, principalmente da parte de Deus, né, contra não somente a maldade do povo, mas contra o povo que pratica a maldade. Tá? Então, no livro nós vemos essa reprovação contínua, né, digamos assim, é, de Deus, né, ou seja, do profeta para com aquele povo, para com a maldade do povo também. Né?
A situação profética onipresente do movimento entre os polos do juiz e da restauração. Foi aquilo que nós já falamos anteriormente. É, Perdão, irmão, estou com a garganta ruim. É aquilo que nós já falamos anteriormente e é aquilo que a gente vai reforçar de novo, né? Essa situação, um elemento que unifica todo o livro, né? Essa situação profética onipresente, ou seja, a presença de Deus constante do movimento entre os polos do juízo e da restauração, né? É aquela, é aquela balança, né, que nós falamos anteriormente, né? Ou seja, daqueles assuntos que nós falamos anteriormente. É Deus presente e agindo tanto com o juízo, né? Deus como juiz, como Deus restaurador, Deus de bênção, Deus abençoador, né? De certa forma, o que nós, depois de se passado, depois de se compreendido, nós vemos que o juízo de Deus sobre aquele povo, sobre aquela situação, é nada mais, nada menos do que uma correção, né? Uma correção para um povo que se desvirtua, que se distancia do próprio Deus. E quando isso acontece, para muitos e por muitos é compreendido de certa forma como uma vingança ou como uma maldade, digamos assim, né, do próprio Deus para com o povo, né? Há uma compreensão equivocada e errônea de que quando Deus aplica o seu juízo, Deus é um Deus malvado, né? Isso aí é muito claro. Inclusive nos dias de hoje, infelizmente, há essa interpretação, né? Não vou dizer que por parte da igreja que não deve ser assim, né? Porém, de alguns, abre aspas, teólogos, né, que compreendem dessa forma. E não, quando Deus aplica o seu juízo sobre o povo, não somente a Ezequiel, mas como em toda a Bíblia, né, e principalmente nos quesitos dos proféticos, Deus está dizendo que ele é um Deus que não compactua com aquilo que está errado, né? Por ser santo, ele exige também do povo que é santidade. Então, o pecado ele é condenado e castigado, né? Em contrapartida, o Deus abençoador, o Deus da restauração, ele também se faz presente em todo o livro, né? Essa onipresença, né, dele é evidente. Ele primeiro restaura, né? Perdão, primeiro castiga, né? Primeiro aplica seu juízo e depois ele restaura de fato o povo castigado. Meus irmãos, vou pedir licença só para eu pegar uma água aqui, só um instante, tá? Peraí. Perdão, meus irmãos, voltei. Tá? Não sei se para onde você está foi dessa forma, mas aqui ontem estava um calor insuportável, quase uns 60 graus, e hoje baixou-se um frio repentino e acabou que a garganta foi-se embora, tá? Então, perdão aí pelo equívoco. Equívoco de ter esquecido de trazer água para a aula, tá bom? Então, continuamos. Então, nós vemos aí de forma bem relatada, digamos assim, durante todo o livro e bem consciente de fato, né? Essa explanação, né? Essa onipresença de um Deus que se faz presente tanto no juízo como na restauração, né? Isso é muito interessante de se ver. Doutrinas centrais, a gente vai ver em Ezequiel algumas doutrinas sendo colocadas em práticas, né? A primeira dela, é a doutrina do pecado, né? O que é interessante é que se a gente for ver em todos os livros, digamos assim, proféticos, a gente vai ver que o pecado, irmãos, ele é contido, ele é trabalhado, ele é detalhado, digamos assim, em todos os livros proféticos, tá? Em Ezequiel não seria diferente, né? Quando fala de pecado, diz assim, a primeira metade do livro é uma visão cada vez mais detalhada da pecaminosidade humana, né? Perceba que na primeira metade do livro vai trazer essa visão bem detalhada, bem específica de quê? Da, do nível de pecado que a humanidade estava passando, né?
acompanhado de um roteiro em que revela que o que Deus pretende fazer em relação à atitude pecaminosa do homem. Então perceba que quando Ezequiel retrata ou fala sobre pecado, sobre essa doutrina do pecado, ele vai trazer primeiro o que e aqui fala que a primeira metade do livro, ou seja, perceba que boa parte do livro é dedicada a revelar e a mostrar não somente o pecado em si, mas sobretudo a natureza pecaminosa do homem, né? Ou seja, a humanidade ali está de fato deturpada e corrompida, né? Digamos assim. Então o livro mostra isso de forma muito clara. Meus irmãos, aí bateu-se aquela curiosidade de dizer assim, mas o que é que importa, digamos assim, a que ponto importa desses profetas ou desses livros trazer, digamos assim, esses relatos bastante bem grandes, digamos assim, e bem detalhados em relação ao pecado. E aí começa a me vir uma coisa à mente. A primeira coisa que nós devemos compreender, ou que nós percebemos é o que, meus irmãos? É que quando se dedica muito tempo ou um bom tempo para falar sobre algo, esse algo ele é importante, não é assim? Então, os livros proféticos, e nesse caso específico, Ezequiel, ele vai trazer um relato de, digamos assim, de uma boa parte do seu livro para relatar essa pecaminosidade da humanidade, ou seja, a pecaminosidade tomando conta e corrompendo toda a humanidade, né? Será que isso é importante? É muito importante. Por quê? Porque mostra o quanto que Deus não compactua com o pecado no homem e o quanto o homem é suscetível a isso. Vocês perceberam já? É uma coisa que é bastante real nas nossas vidas, é exatamente isso aí. É uma luta constante e desenfreada do homem contra o pecado e, por vezes, o homem cedendo ao pecado e perdendo essas lutas, né? E é o que nos vem à mente é o quê? O que que nos vem à mente? De que Deus é um Deus santo e ele não compactua com o pecado. Ele relata isso, ele mostra isso, ele manda profetas durante o período bíblico para falar sobre isso, né? Então, meus irmãos, uma coisa que nós concluímos é que hoje em dia não necessita mais que alguém venha te dizer, e olha, eis que te digo que tu está em pecado, né? E precisa ser corrigido. Por quê? Porque nós sabemos a nossa natureza pecaminosa. E o pecado nos é revelado através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Tá? Ele é o único que nos convence, que nos mostra e que nos convence, de fato, é o próprio Deus. Né? É o Espírito Santo agindo em nossas vidas. Tá? Então, Ezequiel traz essa importância muito grande em relação a essa pecaminosidade humana. Tá? Uma outra doutrina que é relatada no livro de Ezequiel, e essa daqui é muito forte, de certa forma é um simbolismo muito grande, é a natureza de Deus, né? O livro é sobre a natureza e os atos divinos do começo ao fim, tá? É, o livro ele traz essa natureza divina não somente relatado quem é, digamos assim, não somente relatado através de um Deus de juízo, né, um Deus de justiça, e também um Deus restaurador, mas principalmente, sobretudo, sobre a gloriosa presença de Deus durante o livro. A natureza de Deus no livro ele está relatado não somente naquilo que ele faz, mas quem ele é, né? Na gloriosa presença dele dentro do livro de Ezequiel, né? O Deus que julga por não compactuar com o pecado, mas é também um Deus que restaura o povo por causa da sua misericórdia para com o povo. Tá? Então, isso mostra a natureza de Deus do princípio ao fim, desde o seu juízo, como também na sua restauração. Tá? Aliança. O livro de Ezequiel conta a história da ignorância humana sobre a aliança divina e a resposta de Deus a essa ignorância na forma de juízo e de misericórdia. Mais uma vez se resume a juízo e restauração. Perceba uma coisa: o livro mostra que aquele povo específico, né, é um povo completamente ignorante em relação à aliança de Deus para com eles. O que quer dizer essa ignorância? De fato, é um povo que não conhecia mais. É um povo que se desvirtuou tanto, que afastou tanto de Deus, que há um ponto de não se lembrar mais da aliança dele para com Deus, ou da aliança de Deus para com o homem, tá? Então o livro mostra essa ignorância do povo em relação à aliança de Deus para com eles. E
também mostra o quê? Que Deus reage ou age a essa ignorância do povo. Age de que forma? Com juízo, né? Já falamos anteriormente, né? Com a aplicação do juízo a um povo ignorante, a um povo que não tem mais compromisso, a aliança com Deus, tá? Mas o Deus, aí volta naquele tópico anterior, né? Da natureza de Deus, esse mesmo Deus que reage à ignorância do povo com seu juízo é um Deus misericordioso, né? E aí mostra mais uma vez a natureza de Deus agindo sobre esse povo. E por ser misericordioso, o que que acontece? Restauração de um povo ignorante, de um povo miserável às condições que estavam vivendo, tá? Não de miséria de pobreza, mas miséria de pecado, de pecaminosidade de fato, tá? Escatológica, né? Principalmente no último terço, ou na última terça parte do livro, né? Encontramos visões do fim dos tempos, tá? Então perceba que aquilo nós já falamos anteriormente, que não sei se vocês lembram que nós falamos de um grande erro do livro, de interpretação do livro, não do livro, tá? De interpretação do livro, é de que o livro retrata e relata fatos que aconteceram e ficaram naquele período, e a gente vê que não é só isso, né? Que Ezequiel é um livro que ele relata fatos que aconteceram e ficaram naquele período, mas fatos que aconteceram mais adiante em Cristo Jesus, né? Com uma mensagem cristocêntrica, e também fatos que acontecerão no fim dos tempos, né, com a mensagem escatológica. Então perceba que a escatologia ela permeia também o livro de Ezequiel. É, o juízo, né, o tema profético habitual do juízo de Deus contra o pecado é evidente em qualquer lugar, né? E isso aqui nós vemos de fato que essa doutrina do juízo de Deus ela está completamente presente no livro. Por quê? Porque nós já falamos anteriormente, né? É um Deus que aplica o seu juízo sobre um povo de pecados altos, né? De pecados de forma, digamos assim, de uma pecaminosidade muito alta, né? Muito presente na vida humana. E também a salvação, né? Igualmente o livro como um todo mostra, faltou um acento aqui, perdão, irmão, salvação. Igualmente o livro como um todo mostra a certeza e a natureza da salvação divina, tá? Então, o livro ele traz, além do juízo, da natureza de Deus, da doutrina do pecado, ele mostra também, ele vai trazer essa questão da escatologia do fim dos tempos, mostrando que tudo aquilo se resume a uma história que chegará ao fim, né, em um período específico, mas sobretudo que todo esse desenrolar ou todo esse trabalhar de Deus para com o povo resume-se a um fato específico, a salvação, né? Aí agora a gente volta lá no livro de Abacuque, quando os meninos apresentaram, nós complementamos, quando Abacuque vai dizer que o que importa de fato não é aquilo que lhe falta, mas aquilo que ele tem, que é o que? A salvação em Cristo, né? A salvação que Deus dá ao seu povo, né? Então a salvação ela é presente no livro de Ezequiel, porque que o livro mostra, de certa forma, ou de uma forma bem explícita, digamos assim, que o trabalhar de Deus é para restaurar um povo que outrora havia se perdido e que essa restauração ela seria tanto física, né, visível a um período, logo um período ali, digamos assim, um período para Israel, mas sobretudo uma restauração da qual era a restauração para a salvação eterna, tá? Então é Deus aplicando juízo para que o povo se arrependa e volte a Ele, voltando a Ele, mesmo que morra, viverá, né? Eu penso que essa é a mensagem final, digamos assim. É um povo que restaurado sendo, né? Juízo aplicado, povo restaurado e agora um povo que ganha de Deus a restauração eterna, né? A salvação eterna. Então essa doutrina ela está bem latente no livro e é isso que precisa ser compreendido, tá? Eu vou mais adiante, meus irmãos, tá? Quando nós falávamos anteriormente daqueles crentes hoje em dia que buscam muito cultos de avivamento, cultos de vitória, culto de bênção, culto de recebimento, culto de um bocado de coisa, é um povo ainda que não compreendeu que a mensagem principal do Evangelho resume-se à salvação eterna em Cristo Jesus. Os crentes precisam compreender isso. Eu não estou aqui pregando um evangelho de sofrimento, um evangelho de martírio, não. Mas é o evangelho verdadeiro. É um evangelho que nos importa a salvação em Cristo Jesus. Tendo isso, tenho tudo, né?
As demais coisas me serão acrescentadas e serão até muito bem-vindas. Bom, não estou dizendo que para ser crente você precisa sofrer, passar uma vida aí miserável, uma vida peregrina, latente e sofredora. Mas eu preciso compreender que mesmo tendo tudo isso, mesmo me faltando tudo isso, eu me alegrarei no Senhor, porque Ele me deu a salvação. Tá bom? Contribuição do livro para a história bíblica da salvação em Cristo, né? Precisamos observar que existe menos profecias messiânicas evidentes em Ezequiel do que esperaríamos de um livro profético como esse, né? Apesar de, é o que nós falamos, apesar de que o livro de Ezequiel seja um livro extremamente profético e de extensão muito grande, não se obtém nele ainda, esse aqui é o ponto de vista dessa literatura, tá? Não obtém em Ezequiel tantas mensagens messiânicas ou tantas, não é mensagens messiânicas, tá? É referências messiânicas, digamos assim, né? O que podemos identificar, no entanto, são os significados secundários, né, nos quais achamos natural ver Cristo como melhor exemplo de certos detalhes do texto. Um ramo transformado em um ramo majestoso, né, cedro na montanha, ou perdão, um ramo transformado em um majestoso cedro na montanha, né, ou seja, as mensagens secundárias que por muitas vezes direcionam aquela transformação que haveria ali, ou essa restauração grandiosa divina, ou essa redenção que haveria mais adiante, culminando em Cristo. Tá? Então, talvez um dos apontamentos do livro é que essa tão esperada ou aguardada restauração, essa tão ansiada, digamos assim, né, grandiosa restauração, ela seja completa em Cristo Jesus, tanto na sua vinda, como de fato assim foi, como também na sua volta, que de fato assim será. Aplicação do livro, para a gente já concluir, para encaminhar para a conclusão, né? As descrições e reprovações do comportamento antiético de Judá e seus países vizinhos existem para aumentar nossa própria consciência ética e nos levar a agir moralmente em relação aos companheiros. Isso aqui é fundamental para nós, tá? Analisar e ver o comportamento antiético de Judá e de seus países vizinhos, ou seja, de todo aquele povo que estava ali, não somente o povo de Judá, mas todo o povo que ali habitava na região circunvizinha, estava numa decadência moral ética terrível, né? A ética não se era mais respeitada e automaticamente a moral era corrompida, tá? O princípio prático da ética, né? Que é a moral, digamos assim, ela estava completamente desvirtuada e corrompida, tá? E aí agora nós vemos uma aplicação grandiosa para os nossos dias, que é o quê? Aprender com esse povo, né? E compreender que nós devemos ter uma vida, digamos assim, eticamente e moralmente falando, correta, né? Correta para quê? Para a gente não entrar para aquela estatística que o colega trouxe anteriormente aí. Foi uma nação que se diz aí quase dois terços, não é necessariamente esse o dado, mas se eu não me engano é quase dois terços, se diz cristã, e nós vivemos em um país talvez um dos mais corruptos, né, do globo terrestre. Não posso avisar que é o mais, mas certamente é um dos mais, né? Então, se de fato esse povo todo que se diz cristão fosse cristão, meus irmãos, nossa realidade seria outra. Então, que nós possamos orar por isso, né? Orar nesse propósito, né? de que aquele de que aquela visão ética moral que teve lá que foi aplicada pelo próprio Deus naquele povo naquela época, né, de um povo pecador, possa ser aplicado nos dias de hoje também, tá? O mesmo se aplica à denúncia de um mau comportamento espiritual, né, distinto do mau comportamento moral, como a criação dos ídolos metafóricos em nossos corações, né? E isso aqui nos arremete a pensar que, por vezes, nós nos declaramos cristão, voltamos mais uma vez nesse quesito, né? Mas criamos em nós ídolos, e esses ídolos não somente ofusca o brilho do cristão, mas principalmente nos conduz a uma vida de idolatria, né? E aí, como assim vai me nos conduz a uma vida de idolatria se eu adoro somente a Deus, se eu vivo para adorar a Deus, se eu confesso somente um Deus? Mas não é essa a questão, meus irmãos. A questão é real, tá? E preocupante é que por vezes nós colocamos muitas outras prioridades em nossos corações que não é Deus, tá?
desde que quando nós decidimos fazer coisas das quais nós não queremos ou sabemos que não devemos, mas nós fazemos, né? Mesmo titulando cristão. É quando eu dedico tempo demais para mim, para as minhas coisas e menos para as coisas de Deus. É quando eu opto por fazer aquilo que o meu coração diz que não deve, oh, perdão, que a minha razão cristocêntrica diz para não fazer porque é errado, porque é pecado, mas eu faço porque tem algo maior me atraindo, maior no sentido do meu ponto de vista, né? É ídolo, né? É colocando prioridades acima daquilo que deve ser feito, é colocando maiores acima de Deus, não que exista, tá? Mas para mim, se eu colocar adiante, eu acabo tornando aquilo maior para mim, tá? Idolatria, tá? Então aí é mostrado não somente um mau comportamento, digamos assim, moral, mas sobretudo espiritual também, tá? Então eu preciso ter esse entendimento. Ezequiel me mostra de forma muito prática, né? O povo fez isso, né? Teve um comportamento moral ético terrível, ou ético moral muito feio, e contudo também o comportamento espiritual desse povo foi decadente, né? Um povo que não cria mais na aliança, um povo não é que não cria, né? Eles não estavam crendo mais em Deus, na verdade é essa. Mas é um povo, quando o livro vai dizer que era um povo ignorante em relação à aliança para com Deus. Quando é ignorante é porque não sabe, tá? Era um povo que espiritualmente, de forma religiosa, digamos assim, não era mais ensinado, não existia mais isso, tá? Qual é a semelhança nos dias de hoje? A semelhança é mais pura. Hoje em dia não tem mais verdade absoluta, né? Hoje em dia aquilo que é certo não é mais certo, né? Os princípios de ensinos escolares tá bem distante, muito além da realidade bíblica, digamos assim, né? É só lembrar que a grande maioria que estudou na escola, que nós viemos de uma evolução de macacos, não foi assim? Isso é disciplina, né? Isso é questão de prova, né? Ou seja, é ensinado isso, mas educação religiosa não, né? Nós não somos mais ensinados da forma que deveríamos ser, né? Se a escola não ensina, compete a quem ensinar. A dois seres distintos. Primeiro, família, depois, igreja, né? Nós precisamos ensinar dentro da nossa casa, para os nossos filhos, o que é para ser ensinado, para que futuramente nós não tenhamos perdão, nós não tenhamos uma nação semelhante à nação de Judá nos tempos de Ezequiel, né? Distante e ignorantes quanto à aliança com Deus, né? E depois igreja, né? Óbvio que a igreja hoje ensina, e algumas nem ensina mais, né? Infelizmente, mas a grande maioria das igrejas ainda ensinam, né? Mas nós precisamos fazer isso também do nosso lado, da nossa casa. Essa talvez seja uma aplicação mais forte possível, né? É trazer para dentro do nosso lar a realidade bíblica de ensino da palavra de Deus para que as nossas gerações vindouras ou até a geração presente não seja uma nação ignorante quanto a Deus, quanto à aliança com o nosso Deus, tá? O outro nível de aplicação é gerado pelas imagens exaltadas, perdão, meu irmão, que foi um espaço ali. Outro nível de aplicação é gerado pelas imagens exaltadas da glória de Deus retratadas pelo livro. É errado reduzir o livro a esse tema, mas ainda é verdade que Ezequiel proporciona alguma das mais memoráveis visões da glória divina. A aplicação é honra a esse Deus, a aplicação é honra a esse Deus e viver diante do que a Bíblia chama de temor ao Senhor. É óbvio que nós não podemos resumir o livro de Ezequiel a um livro que vai trazer como tema principal a glória de Deus, tá? Não é essa, digamos assim, o ponto principal do livro de Ezequiel, apesar de que ele relata isso de forma muito grandiosa, mas de fato é que nós precisamos vivenciar, né, de certa forma, ou compreender essa glória de Deus agindo para com o povo dele, agindo lá em Ezequiel, agindo também nos dias de hoje, agindo para com o seu povo e compreender e entender de fato o que a Bíblia chama de temor ao Senhor, é compreender essa grandiosidade de Deus. E Ezequiel mostra isso, né? Deus ele é tão grandioso que ele cria, ele corrige, ele recria, digamos assim, ele restaura, né? E depois de tudo isso ele salva, né?
Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus tão grandioso, tão tremendo, que nos leva a essa compreensão, tá? E por fim, as partes escatológicas do livro devem despertar nosso comprometimento e anseio pelo final prometido, né? Toda a nossa situação cultural conspira contra vivermos com o pé no céu. O livro de Ezequiel nos ajuda a fazer isso. Meus irmãos, nós já falamos agora há pouco sobre isso, mas essa é uma grande realidade. É, todo o mundo em que nós vivemos, né, não é todos, não é o mundo que nós vivemos, o mundo sistema, ele conspira, e aqui a literatura trouxe um fato até interessante, assim, conspira contra viver com o pé no céu, né? E de fato conspira mesmo. Nós precisamos compreender que nós somos cidadãos celestiais vivendo aqui na Terra, né? Então eu tenho minha responsabilidade social enquanto cidadão daqui, isso aí é indiscutível, tá? Mas nós precisamos viver aqui também, compreendendo que a nossa vida não é aqui, né? Nós não fomos criados para viver aqui eternamente, muito pelo contrário, aqui é só uma passagem, tá? E nós precisamos ter isso em mente. Eu sou o cidadão que vivo aqui na Terra, mas eu preciso viver aqui me preparando para viver no céu, né? Isso aqui é tão forte que por muitas vezes nós vemos cristãos, tá? Mais uma vez eu reforço, tão preocupado com viver aqui na Terra que parece que se perguntasse a ele assim, ó, você quer viver aqui na Terra eternamente curtindo do que é bom aqui na Terra? Ele ia dizer assim, quero, aqui é muito bom. Tanto é que tem crente que tem medo de morrer. Se você disser assim para um crente, se você vai morrer, ele vai dizer misericórdia, né? Meu Deus, eu não quero morrer não. Por quê? Porque tem a compreensão de que vida é aqui, né? De que vida é somente nesse momento, aqui nesse plano e nessa razão que nós temos. Quando, na verdade, vida é aquilo que nós teremos na eternidade com Cristo Jesus, né? O livro de Ezequiel vem nos ajudar a interpretar isso aí, né? A compreender que muito maior do que aquilo que nós vivemos aqui é aquilo que nós viveremos com o próprio Deus, né? Tanto é que ele se preocupa em restaurar o povo, em corrigir, em restaurar e salvar esse povo, não para que o povo usufrua de tudo aquilo que é bom lá em Israel, lá em Jerusalém, lá em Judá naquele período, não. Ele faz tudo isso para quê? Para que o povo se arrependa, se restaure, se converta novamente, volte-se a ele e voltando-se a ele, agora viveremos juntos na eternidade. Então preste atenção na conclusão do livro, né? O livro mostra todo aquele feito, né, que nós falamos até agora, desde juízo, castigo, redenção, restauração, grandiosidade, glória de Deus, se resume a um Deus que se preocupa para que os seus sejam salvos, para viver com ele na eternidade. Essa que é a grande realidade. Amém, meus irmãos? Vocês estão aí ainda? Eu falei um bocado, mas é assim Bem, mesmo, é necessário, viu? E com isso nós finalizamos a aula de hoje aqui. Eu já estou com a garganta aqui falando baixinho e arrastado, e tá difícil. Mas que Deus abençoe vocês aí. Aí até a próxima aula, se o Senhor nos permitir, de hoje a 15, com a apresentação da quinta equipe. Não é isso? Se não me falha a memória, na nossa sétima aula. Tá bom? Sem mais, meus irmãos, um bom descanso para vocês aí, uma boa noite, uma boa semana, né, que está só iniciando. Que Deus possa renovar as nossas forças aí e a nossa compreensão de que a nossa vida é lá no céu, ou na eternidade com Ele. Certinho? Sem mais, Deus abençoe, uma boa noite, um bom só uma boa descanso. noite.